Olá, eu sou o Marcos e tenho mais uma dica de amigo especial para você. Vou falar hoje sobre o Rodrigo Gurgel, o crítico literário que surgiu lá do Paraná, escrevendo no jornal Rascunho e que publicou o livro que é um ponto inicial do retorno do ensaio literário no país, que é o Muita Retórica, Pouca Literatura. E por que você deve ler o Rodrigo Gurgel? Porque ele praticamente sozinho está resgatando um dos pontos fortes da cultura brasileira de outrora, que era justamente a capacidade de fazer a crítica literária. Isso se perdeu por uma série de fatores. Praticamente pode dizer que nos dias de hoje nós não temos crítica literária. Nós não temos, na verdade, crítica. O que nós temos são pequenos pedaços de jornais e revistas que fazem uma visão meio que asséptica das obras, e principalmente depois que, digamos assim, o Beautiful People já se manifestou se gostou ou não, e mais para enaltecer determinados autores e às vezes para condenar outros do que propriamente dito para analisar e criticar a obra. Ler o Muita Retórica, Pouca Literatura é para entender que a crítica é possível, e o Rodrigo Gurgel vai nos ensinar como. A crítica literária ela é fundamental na literatura, principalmente para quem está começando e precisa separar o joio do trigo, que precisa ter algumas pistas de como entender as grandes obras, alguns caminhos para percorrer. E o grande crítico sempre teve essa capacidade, ele sempre foi uma espécie de mediador entre o leitor e a obra. Não que ele queira esgotar a obra ou ser maior do que a obra, mas ele é como se fosse aquele mestre que pega a nossa mão e nos conduz para a grande literatura. Então, nesse livro do Muita Retórica, o Rodrigo Gurgel, ele, na sequência temporal, começando lá com José de Alencar, ele vai tratando a história da prosa no Brasil através de ensaios, enfatizando uma obra dos autores principais. E esse é um primeiro volume de uma série que ele está escrevendo, que vai de José de Alencar até o Graça Aranha em Canaã. Acho que assim, o cerne da crítica do Rodrigo Gurgel está numa constatação do grande também crítico, linguista, pensador, Tzvetan Todorov, né? Que escritor de origem ali do leste europeu, acho que, se não me engano, ele é búlgaro, mas que praticamente se desenvolveu intelectualmente na França. E o Todorov ele diz o seguinte, que existem três grandes males na literatura moderna, que é o formalismo, ou seja, você simplesmente se preocupar com uma obra está construída, se faz lapsos no tempo, se a linguagem é rebuscada, não é rebuscada, se privilegia diálogos ou não, se bota alguma forma inovadora na forma de escrever. Então esse seria o formalismo, que faz com que muitos escritores se preocupem mais com essas peripécias do que com a própria história que ele está narrando. O segundo é o niilismo, que é a tendência do autor de não querer se posicionar com nada, de relativizar todas as situações e simplesmente ele não dá saída, ele foge daquela ideia de uma imaginação moral, de apresentar a sua visão, mesmo que indireta, do certo ou do errado, da gradação de valores. Nesse niilismo ele se coloca completamente por fora e simplesmente deixa o barco correr. Então esse seria, na visão do Todorov, um dos grandes males. E o terceiro é o solipsismo. A perda da capacidade do ser humano de se colocar no lugar de outro faz com que muitos autores modernos não só narrem tudo na primeira pessoa, mas que o grande valor julgador do mundo seja o próprio narrador. Então ele só consegue ver a partir da visão do narrador e pouco se importa ou procura desenvolver o que aconteceria, né, o que estaria acontecendo no outro. Então, a partir desses três grandes males, esse é o núcleo da análise do Rodrigo Gurgel. Ele resgata uma ideia que o crítico é uma espécie de leitor que rumina. Então ele pega aquelas grandes questões da obra e fica pensando aquilo, mastigando, refletindo, né, ruminando realmente o que o autor queria dizer com isso, a que ele se refere, qual é a realidade que ele está querendo de alguma forma mostrar. Então esse é o papel do crítico e isso que ele tenta transmitir para a gente. Então ele vai pegando os diversos autores ali, principalmente começando no século XVIII,
entrando no século XIX, e vai analisando as obras nos seus pontos fortes, nos seus pontos negativos, sem concessões. Ele tira do altar de espécies de santos que não podem ser criticados, como está, por exemplo, José de Alencar, Graça Aranha, principalmente Machado de Assis, e começa a mostrar que alguns deles podem ter sido grandes autores, mas que tinham problemas, e ele ressalta isso, como por exemplo o ensaio que ele faz de Dom Casmurro, onde ele mostra os defeitos da obra do Machado de Assis. É interessante também que ele apresenta nomes que, pelo menos para mim, eram desconhecidos. Então, por exemplo, João Francisco Lisboa, com seu Jornal do Timor, fazendo análise política no Maranhão, daquela época do século XIX, traz insights interessantíssimos para os dias de hoje. Ou o Inglês de Souza, que eu já comentei aqui no Dica de Amigo, com seus contos amazônicos. Então, o Rodrigo Gurgel não está simplesmente metendo pau, que seria a coisa mais fácil, aí criticando tudo que é autor, não. Mostrando que existem autores com literatura, com substância, e faz um contraste com aqueles que muitas vezes são superestimados e vistos como muito maiores do que realmente são. Então o Gurgel tem essa ousadia de criticar os autores badalados e resgatar alguns que são até desprezados pela crítica. Então, em conclusão, podemos dizer que o Pouca, com muita retórica, é um livro, é um resgate do ensaio crítico, um livro que já há muito tempo precisava ser feito, e quem quiser acompanhar no jornal Rascunho de Curitiba, está lá as colunas do Rodrigo Gurgel e a série de livros que ele começou a escrever. Já tem um volume 2 aí na praça, mas comece por esse daí do Muita Retórica. Então, agradeço aí a quem assistiu esse vídeo. Se gostou, peço que curta, né? Coloque aí no YouTube o seu depoimento, e até a próxima dica, se Deus quiser.